Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu quero falar nesse vídeo sobre uma jogada mortal que o Paris Saint-Germain tem e vai usar essa jogada contra o Flamengo. Isso me parece evidente. Que é uma jogada bolada pelo Luiz Henrique, que, aliás, numa novidade no futebol, a pressão insuportável na saída de bola do adversário, mas o posicionamento do Dembélé. Veja, o Dembélé é dúvida para o jogo contra o Flamengo, embora tenha sido relacionado. Ele estava com uma virose e tal, assim como o Marquinhos também. Nuno Mendes foi relacionado contra o Metz e tal, lateral esquerdo, um dos melhores do mundo, jogador português. Pode ser que atue, mas vamos ao que interessa aqui. O posicionamento do Dembélé na saída de bola do goleiro adversário é absurda. O posicionamento dele, ele fica ali na região da meia-lua, em posição já para dar um pique. Parece um corredor de 100 metros rasos. Quando o goleiro dá a saída, ele parte em carreira desabalada. Assim, ele dá uns piques absurdos. Isso me marcou muito na partida contra o Real Madrid, pela Copa do Mundo de Clubes, em que o Paris Saint-Germain trucidou o tradicionalíssimo time espanhol. Então fica aqui para você a dica. Você vai ver isso no jogo, independentemente do jogador que ocupe essa função. O Dembélé no Paris Saint-Germain, ele é um centroavante, né? Ele era um ponta no Borussia Dortmund e no Barcelona, pelas mãos do Luiz Henrique, ele virou um centroavante. E é o jogador responsável por dar o primeiro combate. Como o Flamengo usa muito o goleiro, no caso o Rossi, para sair com a bola, o Paris Saint-Germain, por meio do Luiz Henrique, usaria essa arma para neutralizar a boa saída de bola do Flamengo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Pronto, você acessa a capa do site. E na capa do site, no botão FIFA Intercontinental Cup, está escrito em inglês, você já tem o acesso ao mercado aberto para o jogo entre Paris Saint-Germain e Flamengo. As odds mostram que o Paris Saint-Germain é favorito, mas eu vou fazer a minha fezinha no Flamengo ou no empate, né? O empate ao final dos 90 minutos, lembrando que tem prorrogação na Copa do Mundo de Clubes, ou no Mundial de Clubes, ou no Mundial Interclubes, ou na Copa Intercontinental, como queira chamar, é título mundial do mesmo jeito. E aí você vai ver todo o mercado já aberto para Paris Saint-Germain e Flamengo. Paris Saint-Germain é o mandante da partida. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto desse vídeo, então, uma das grandes jogadas de organização do Flamengo, de criação do jogo, é com o goleiro Rossi. E a pressão é uma coisa insuportável do Paris Saint-Germain. Como é que joga esse Paris Saint-Germain? Num 4-3-3, tá? Com meias, né? Não tem assim volante, tem meio-campistas que jogam tanto na destruição quanto na criação do jogo. E aí você tem o João Neves, um Vitinha. E tinha um fenômeno, cara. Tem o Fabián Ruiz, que para mim foi um dos melhores jogadores da Euro, que a Espanha ganhou no ano passado, na Alemanha. Né? As partidas que ele fez naquela competição foram simplesmente espetaculares. Né? O Fabián Ruiz é um cara que pega muito bem de fora da área também. E como vai funcionar o sistema de saída de bola do Paris Saint-Germain? O goleiro Chevalier, que veio do Lille, né? O Luiz Henrique tocou para fora do clube, o Gianluigi Donnarumma, que é um cara meio maluco, assim. O Luiz Henrique teve essa prerrogativa para mudar a história do Paris Saint-Germain, né? Ele, por exemplo, tocou o Neymar para fora do Paris Saint-Germain. Praticamente, o Mbappé tinha o sonho de jogar no Real Madrid, mas falou, não, eu não quero o Mbappé. O Mbappé foi embora. E o Paris Saint-Germain ganhou a Europa. Com um jogo coletivo muito forte. Então, quando eu falo sobre a entrega do Dembélé, eu estou falando sobre a entrega dos jogadores do Paris Saint-Germain, num processo de marcação muito bem coordenado na saída de bola, mas esse time não joga bem só sem a bola, muito pelo contrário. É um time muito forte também com a bola.
Então a gente, sem o Achraf Hakimi, que está fora, não foi relacionado, né, um desfalque enorme para o Paris Saint-Germain, para mim o melhor lateral direito do mundo, marroquino, deve jogar o Zaire Emery, que é um meio-campista, né, também dessa estirpe do Vitinha, do João Neves e do Fabián Ruiz. Né, não é um volante destruidor, é um meio-campista. É uma cabeça pensante de futebol também. Ele vai jogar como lateral direito. E aí o que vai acontecer? O que eu imagino? Uma saída com 3 jogadores, com o Chevalier participando do processo, e o Nuno Mendes disparando pelo lado esquerdo, mas entrando também. Essa foi uma outra jogada que eu reparei muito na Copa do Mundo de Clubes. O Nuno Mendes entrava. Os jogadores do Paris Saint-Germain, eles têm uma movimentação no ataque absurda. Então você vai ver, por exemplo, o Kvaratskhelia, né, que é um ponta esquerda. Ele vai se movimentar por todo o campo ofensivo, né? Dependendo até do movimento coordenado ali com o Nuno Mendes. É tudo muito bem coordenado, é tudo muito bem treinado. O Désiré Doué, que está de volta ao time, entrou no jogo contra o Betis, inclusive, joga pelo lado direito, mas o Dembélé pode sair da área e o Doué entrar. Então, assim, os movimentos são muito bem coordenados, né? É muito difícil marcar esses caras. Menos mal que o sistema de marcação do Flamengo não é individual, ou seja, cada um com o seu, é mais uma marcação por zona do técnico Felipe Luiz. Então isso pode fazer a diferença contra jogadores que se movimentam bastante, cada um marcando o seu setor. Mas nesses setores vão aparecer jogadores com características completamente diferentes, tá? Então, assim, eu destacaria como jogada mortal do Paris Saint-Germain a sair da marcação, principalmente do Dembélé na saída de bola com o goleiro. Tá? O que ele fez com o Courtois foi um absurdo. O Courtois, cara, o melhor goleiro do mundo, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Por exemplo, estou citando um exemplo, o que ele e o Doué marcaram os defensores da Inter, que são 3, ou seja, a Inter em tese teria superioridade numérica naquele jogo da final da Champions, com a participação do goleiro Ian Sommer, 4 contra 3, foi um absurdo. É um absurdo que esses caras fizeram. Ganharam por 5-0. Né? Então a gente está falando de um timaço de futebol, com ações muito bem coordenadas, sem e com a bola. Tá? Dito tudo isso, dá para o Flamengo ganhar? Dá. Né? Há casos na história do futebol de times piores, e eu não estou desmerecendo o Flamengo aqui, eu estou falando que o Paris Saint-Germain é o melhor time do mundo. Neste exato momento, talvez não, mas é um dos melhores times do futebol mundial. Né? Assim, você tem o Arsenal, o Bayern de Munique, é um timaço, que enfrentou o Flamengo, aliás, na Copa do Mundo de Clubes, e vale lembrar que o Paris Saint-Germain, mesmo sem jogar muito bem contra o Bayern de Munique, subjugou a equipe alemã na fase seguinte, na etapa de quartas de final. Né? E o Bayern de Munique acabou sendo eliminado naquela ocasião, num jogo em que o Musiala teve uma lesão terrível e tal. Então, assim, repito, não estou desmerecendo o Flamengo, de forma nenhuma, mas o Flamengo vai enfrentar um time muito forte e a gente explicou alguns aspectos dessa equipe do Luiz Henrique. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.